Fala galera, Wellington aqui no canal Ruptura. Hoje eu vou falar do processo do Podpah contra o canal Ramsés o Pequeno. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, dê aquela curtida, porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Aqui no YouTube tá todo mundo vendo o que está acontecendo, né? O podcast, né? O Podpah, um dos maiores canais, acho que é o maior canal de podcast do Brasil, está processando um canal pequeno, minúsculo comparado ao Podpah, que é o canal do Ramsés o Pequeno. É um rapaz que curte ali um humor politicamente incorreto e que fez apreciações, né, ou melhor, depreciações sobre o nível apresentado pelo, acho que é Igão e Mítico, né, que são os rapazes que apresentam o Podpah. Fez ali uma série de vídeos, colocou ali uns memes e tal. E vamos falar sobre isso. Eu confesso que eu conheci o Podpah pelos memes, tá? Sendo honesto. Eu não sou uma pessoa que assiste muito podcast, só quando vai alguém assim muito interessante, relevante e tal. E aí eu conheci pelos memes, pelos dois memes. O primeiro foi o do Max Verstappen, que virou um clássico dos memes da internet, que é o Tamo Competindo, que um deles lá mostra uma grande dificuldade em fazer uma pergunta e formular uma pergunta e formar uma frase. E o outro, que era do Tamo Crescendo, né? Que é do rapaz lá que ele pergunta qual é o privilégio de poder crescer, né? De crescer tendo o privilégio de poder crescer. Então ele não consegue encaixar as palavras ali. Ele tem um repertório limitado de vocabulário. E aí, óbvio, né? Vira troça, afinal de contas, se você tá na internet dando a cara a tapa, você vai sofrer eventualmente alguma crítica e é do jogo. Claro que tem críticas que são legítimas, outras, de repente, ali se extrapolam um pouco, podem dar margem ao dano moral, e é isso que eles foram buscar na justiça, além da retirada do vídeo, ou seja, foram buscar censura contra o rapaz por ter ali constatado algo, que todos constatam, pelo menos todas as pessoas com 2 neurônios ou mais, são capazes de constatar, o que não é o público do Podpah, que eles são limitados. E aí ele fez esses vídeos, e aí o Podpah foi lá, pediu censura, disse que estão sofrendo de ansiedade, uma outra coisa que, convenhamos, né, não é verdade, né, os caras publicam seu lifestyle toda hora, estão lá curtindo e etc, pelo menos foi isso que o Ramsés disse. Eu não sigo esses rapazes, porque, inclusive chegou aqui, por que eu não sigo o Podpah, tá, por que eu não sei direito quem é, chegou aqui um livro que há muito tempo eu tô me cobrando para ler, então por isso, entendeu? Eu não tenho condições de seguir essa galera. Eles não falam a mesma linguagem que eu. Mas, segundo o Ramsés, eles publicam ali o seu lifestyle, etc. E na justiça vão chorar indenização, dano moral, alegando que estão sofrendo de ansiedade, que estão com problemas psicológicos e etc. Né? Coisas do dano moral. Mas beleza. E olha, eu sou advogado, tá? Quando o cliente, doutor, e o dano moral? Eu falo, você sofreu o quê? Porque o advogado, gente, assim, ele é o primeiro juiz da causa. O advogado sério, tá? É o primeiro juiz da causa. Então, eu não sou do tipo assim, basta alegar. Não, velho, você sofreu alguma coisa? Eu, por exemplo, estou numa ação de dano moral que, de fato, a questão contratual agravou um quadro que minha cliente já tinha. De depressão, de ansiedade, etc. E isso está comprovado por um laudo, tá? Tem questão médica envolvida, tem remédio, tem tudo isso. Aí eu tenho um dano moral. Agora, eu sofri dano moral e etc. Aí tá lá viajando, feliz da vida e tal. É o cacete. Então, enfim. Aí foram na justiça, estão na justiça pedindo aí dano moral e tal. Questão. O que querem os rapazes do Podpah? No direito, agora que aqui no Brasil estão tratando disso, mas enfim, se você é um cara que estuda, e graças a Deus eu sou, lá fora já se estava debatendo a questão do chilling effect, que é o efeito inibidor ou efeito de intimidação. O que é o chilling effect? É o uso do judiciário, de processos judiciais para intimidar e calar opositores ou adversários, etc. Mesmo com baixa perspectiva de ganho. Por quê? Porque o processo em si ele já é um estresse, já é um encargo para aquela pessoa. Então, o que os rapazes do Podpah querem é intimidar. E isso está muito claro. Tanto que o CNJ, se não me engano, tem uma instrução normativa, alguma coisa assim, para que os juízes se atentem ao chilling effect.
porque estava sendo muito usado contra jornalistas. Se não me engano, a Universal utilizou essa tática, né, de processar vários jornalistas ao redor do Brasil, exigir que eles se deslocassem. Alguns juízes insensíveis não admitem audiências virtuais, então o processo é lá na Bahia, o cara, era de São Paulo, o cara tem que sair daqui de São Paulo para participar da audiência na Bahia, senão ele ia ser rével, ou seja, condenado, porque ia ser admitido verdadeiros os fatos caso ele não se defendesse. E isso gerava um custo. E o que os rapazes do Podpah, que lamentavelmente ganham dinheiro porque o nível do brasileiro médio é muito baixo, e por isso eles conseguem dialogar nesse nível, nessa linguagem tão rudimentar com a maior parte dos brasileiros, e por isso eles ganham dinheiro com esse entretenimento, eles têm dinheiro. Então a ideia é utilizar o que eles têm, dinheiro, né? Alguns advogados sem muito critério, para intimidar pessoas, ok? É isso, tá? E eles têm isso, o rapaz do canal do Ramsés não tem, né? A maioria das pessoas no Brasil não tem, e olha só que loucura, né? O Podpah, ao oferecer um nível cultural tão baixo, retroalimenta a pobreza. Olha que loucura, né? Então, até parte de uma estratégia de vocês vão continuar não tendo dinheiro, né? E a gente vai processar vocês por não terem dinheiro, a gente vai conseguir achacar, intimidar vocês. É isso, né? Então, é aquela coisa de mercadores da miséria, né? O cara, ele gera a sua própria demanda, mantendo as pessoas ali num nível cultural diminuto, tá certo? Que loucura, cara, que loucura. Mas enfim, isso é para outra hora, a sociologia explica. E o que eles querem é intimidar, e eles têm dinheiro para poder intimidar as pessoas. E é isso que eles vão fazer, tá? E aí o Ramsés é um exemplo, claro, eles vão querer usar de exemplo. Se pegar um juiz não muito criterioso, né, até porque eu vi ali a questão do meme do macaquinho, para quem é versado na internet, sabe que aquilo é um meme. Mas a maioria dos juízes são sujeitos encastelados na sua torre de marfim, não são sujeitos que estão bem inseridos, ainda mais nesse universo digital, que é o universo cultural dos memes. E o meme, apesar dele ser simples, ele exige uma complexidade para você compreender o meme. A maioria dos juízes não são pessoas que estão antenadas a essa realidade. Então, para o juiz, visualmente, ver aquele meme do macaquinho, né, batendo assim os pratos na cabeça de um deles lá, o juiz pode entender que aquilo tem uma conotação racista, embora todo mundo aqui da internet saiba que essa linguagem, que a linguagem desse meme não comporta qualquer conotação racial. É uma forma, né, de você visualizar, né, de você tornar visual a cabeça vazia ali. Tem um macaquinho batendo nos pratos, que é uma coisa totalmente sem sentido, e é o que se passa na cabeça do indivíduo, algo sem sentido. E essa ilustração, então é uma forma de ilustrar uma cabeça vazia. Mas um juiz não antenado, e a maioria deles, na minha percepção, não são pessoas que estão aqui na internet, etc., pode entender aquilo como uma conotação racial, sim, tá? Ainda mais porque essa foi a narrativa vendida. E tem um outro fator aqui que pode pesar contra o Ramsés. Ele é preto de verdade. Recentemente, o Chavoso da USP perdeu um processo contra o prefeito de Guarulhos, ex-prefeito de Guarulhos. Fez uma crítica numa rede social contra o prefeito pela sua péssima gestão, por uma atitude que ele discordou, e foi condenado, velho. Foi condenado. Mas, prefeito branco, Chavoso da USP, preto. Ramsés, você é preto. Tá? E aí a gente tem um outro problema no judiciário. A maioria é composta por pessoas brancas. A maioria dos juízes são brancos, de sobrenome europeu e tudo mais. E o pessoal do Podpah tem dinheiro. E é mais clarinho. Então, você tá em desvantagem. Tá em desvantagem, negão. É triste, mas enfim. Agora, uma coisa que me chama a atenção. Esses rapazes do Podpah, eles gostam de se vender como moleques de quebrada. Desculpa, mas esse proceder não é proceder de rua, velho. Não é. E não é proceder de quem veio de baixo de verdade. Esse tipo de proceder é proceder covarde. E covardia não se aprende na rua. Pelo contrário, a rua cobra a covardia. E por que covarde? Vocês têm aí milhões de seguidores, tem grana e etc. E estão intimidando um rapaz que inclusive foi buscar vocês na porta. Foi buscar diálogo. Teve conduta, postura de homem. Teve proceder. E vocês deram a porta na cara do rapaz, se negaram a dialogar porque querem graninha na justiça. Cara, isso não é proceder de rua, velho.
Então, mais uma vez, é só pacote, né? É só embalagem. Porque, no fundo, são os pivetes mimados. É isso. Que não aceitam uma crítica pelo seu péssimo repertório vocabular, que não tem, ao invés de falar, puta, cara, realmente, olha como eu sou chongo. E tá tudo bem. Por exemplo, eu fui chamado de burro. Velho, tá tudo bem ser burro em algumas áreas. Ninguém é excelente em tudo. Ninguém é excelente em tudo. Vários casos aí de gênios, né, da física, da matemática, que eram verdadeiras antas emocionais. O Steve Jobs falhou com a família, velho. O cara criou o iPhone, a Apple e o cacete. Um gênio, trilionário, né? Criou uma empresa trilionária, mas falhou com a família. O cara não sabia lidar com a filha. Temos aí o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, né? Vários filhos por aí, né? Falhou com a filha. Ele atribui a culpa à cultura woke, mas falhou com a filha. É uma anta emocional. Mark Zuckerberg, uma anta emocional. Mas é bilionário, mas é uma anta emocional. Então é burro, emocionalmente ele é burro. Ele não sabe lidar com essas questões humanas. Então não tem problema você chamar de burro, porque você vai ser burro em algumas áreas. Eu, por exemplo, sou péssimo, eu sou burro em matemática. A professora chegou para mim, eu já falei disso numa live, no ensino médio, ela vivia me dando prova, eu devolvia a prova. Eu não vou fazer, já sei o que eu quero da vida, eu quero filosofia, letras e coisas do tipo. Eu quero argumentar e tal. Não, matemática não tem nada a ver comigo. Eu não sei, não entra na minha cabeça, eu sou burro em matemática. Aí na última prova, eu ia ser reprovado, evidentemente. Ela me entregou a prova, ela falou, vai, eu acredito em você. Eu falei, tá bom, fiz um texto sobre imperativo categórico kantiano, entreguei para ela, fui o primeiro a entregar a prova, ela, o que é isso? Eu falei, pode ler se quiser. Ela leu, demorou ali um tempinho, me chamou, falou, olha, eu não entendi muito bem o que está escrito aqui. Eu falei, pois é assim que eu me sinto na sua matéria. E aí eu fui aprovado pelo conselho. Porque, óbvio, eu era muito bom nas outras áreas. Então, não tem problema você ser burro em alguma coisa. Você pode ser burro em comunicação e continuar comunicando. Estamos comunicando. Entendeu? Não precisa se sentir ofendido por alguém falar, cara, tu se expressa mal pra caramba, não tem repertório vocabular. Você não acha que você devia melhorar isso aí? Só que como ele já tá com o bolso cheio da grana, tem validação de seguidores, ele não acha que ele tem que melhorar em nada na vida. Ele já acha que ele é um ser humano perfeito. Né? E aí fica mimadinho. E processando os outros por falarem, cara, tu não consegue formular uma frase, bicho, tu não consegue fazer uma pergunta, tu não consegue encaixar uma pergunta ali interessante para um convidado de escola, né, para um Max Verstappen da vida, velho. Será que você devia melhorar, não, ler um pouco mais, né, se esforçar? E aí o cara, em vez de falar, cara, não quero, acho que tá bom assim, tô ganhando grana, e tá tudo bem. Né? Em vez do cara falar, bicho, não é meu feitio, cara, tá dando certo assim, agradeço aí a crítica e tal, mas eu sou burro nisso mesmo e olha, tá dando certo. Talvez o problema não seja eu, talvez o problema seja as outras pessoas burras que veem valor nisso aqui. Poderia ter uma postura de grandeza, poderia, mas não. Escolheu processar, escolheu fingir, né, que sofreu um dano moral, escolheu ficar afetadinho, e aí, irmão, isso não é coisa de rua. Tá? Isso daí não é coisa de quebrada, isso aí não é coisa que veio de baixo, que sofreu na vida, o caramba, não. Isso é postura de mariquinha mimada, tá certo? E aí, desculpa, seguidor do Podpah que acha que não, eles falam linguagem de quebrada, estão enganando vocês. Estão enganando vocês, porque a postura de quebrada não é essa, tá? Lamentavelmente. Fico triste por quem aí ainda segue esses caras. Óbvio que esse canal aqui é minúsculo. Mas se você segue lá e veio aqui, minha recomendação é largue e vá, sei lá, ver outros caras. Né? Vá crescer na sua vida, vá aprender sobre, sei lá, educação financeira, vai procurar alguma coisa melhor para você se nutrir, porque lá não é esse lugar, tá bom? Então, galera, é isso, é só uma intimidação, né? Espero que o juiz da causa seja um juiz lúcido, normal, e que julgue improcedente essa aventura jurídica, porque estamos se expondo, entendeu? E é isso, é da exposição. Não acho que o rapaz ultrapassou os limites da liberdade de expressão e de crítica, não acho, tá? Existem pessoas que já ultrapassaram esse limite? Existem. Aqui nesse canal, por exemplo, já aconteceu, né? Mas não é o caso do Ramsés. Tá? Não é o caso do Ramsés.
E eu espero muito que o juiz seja sensível a isso, entenda a covardia que está sendo praticada, entenda o chilling effect e julgue improcedente essa ação, né? Mesmo porque um deles lá, né, numa das declarações disse: quando eu vejo um cabeludo fudido num quarto fazendo um vídeo contra mim, cheirando a cu, essas foram as expressões que ele usou para se referir ao Ramsés. E aí vai na justiça pedir dano moral. Ah, malandro, para.